É? Maria te cortou a claquete. Tá gravando, tá valendo. Fechou. Estamos começando mais um podcast, mais um Pode Falar aqui no canal Ideal. Hoje recebendo a irmã Neuza aqui pra gente bater um papo, falar sobre vários assuntos. Vamos falar da área da saúde, mas falar de outras áreas também, né? Afinal, esse é o propósito, é um bate-papo mais descontraído, mais solto. Tô aqui do lado também da Cristine Maraga. Olá, Cris, tudo certinho? Tudo certo, Morez. E lembrando que pode falar, né, especial do mês da mulher, né? Verdade, Estamos recebendo verdade. só mulheres aqui esse mês. Importantíssimo. Eu tô me sentindo acuado aqui, irmão. Olá, você. Olá. Tudo certo? Tudo certo, Éder. Tudo certo, Cristiane. Legal Tudo demais. certo, Obrigado bom. já de antemão pela presença aqui, né? Por nos aguardar enquanto a gente organizava toda a bagunça aqui, a confusão. Isso acontece lá no hospital, essas coisas assim, de dizer assim, ó, quando tá, não, vai começar aqui o negócio e tal, ih, deu problema. Acontece realmente, disso. a gente só não pode acontecer isso com os pacientes. Só com os né? pacientes, né? Interno, Mas com a em equipe termo, aí e tal, em porque termos de olha... aparelho, de faz equipamentos, parte, né? de som, isso tudo acontece. Faz parte, né? Faz Acontece, parte. sim. É que a gente tá falando disso porque assim, ó, meu Deus, hoje foi difícil. Pra A gente- começar o negócio O áudio aqui... não funcionava, quando arrumou o áudio a câmera resolveu travar, então, mas ó, estamos aí, resolvemos. Tá todo mundo pedindo férias aí, os equipamentos. A mesa tá pedindo férias, o microfone tá pedindo férias, todo mundo pedindo férias. Não vão ganhar, tá? Não vão ganhar. Vão ter que continuar trabalhando. Ainda bem que a equipe tá Não tem que fazer. bom, Não, né? Tá estamos só começando em março, né? É. Tem só esse restinho de ano pela frente ali e Sim, tal. Tá, isso é importante. tá de boa, né? Tá tranquilo. Irmã, pra gente começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho de você, se apresenta, né, pro pessoal para entender um pouquinho mais da sua função, o que você faz diante do Hospital Regional São Paulo, aqui em Xanxerê, para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor também. Bom, então, como já foi dito, eu sou irmã Neuza, né, irmã franciscana missionária de Maria Auxiliadora, e a gente está na direção do Hospital Regional São Paulo de Xanxerê já há quase 18 anos. Né? Legal. Tudo passa muito depressa, né? E então a gente é uma entidade, né, filantrópica. E o hospital, ele desde sua fundação, desde o início de abrir as portas ao público, já ele foi, né, entregue para as irmãs administrarem. Então nós tivemos aí só a terceira diretora. Né? Então realmente as irmãs vêm e permanecem muito tempo. Né? Isso que a primeira ficou apenas 2 anos. Né? Depois a segunda 28 anos, eu tenho 10 anos ainda de margem pela frente. Né? Dá para trabalhar mais um pouquinho, né? Mais, sim. Então, é claro, né, são desafios enormes, cada vez maiores, né, dentro da área da saúde, mas a gente tem uma equipe. Né? Claro. Eu sempre digo, eu tenho o privilégio muito grande de ter uma equipe muito boa, né, composta por mulheres e por homens. Né? Mas majoritariamente Mais mulheres, né? Nós somos hoje, o Hospital São Paulo, a gente pode dizer que em torno de 90% ou mais Tá são que nem no mulheres. canal aqui, mais ou menos. Tomaram conta, não tem o que fazer. Exatamente, né? Então, as gerentes são mulheres e a gente trabalha assim, Que legal. né, em conjunto, numa total confiança e, ao mesmo tempo, sempre, acho que buscando, acima de tudo, a questão da humanização, né? Num atendimento de qualidade, mas humanizado. É claro, sempre tem os desafios, tem as dificuldades, né? Tem as sobrecargas, mas sempre a gente sente, sim, toda a equipe procurando sempre dar o melhor. Né? Então, Legal. o papel de coordenar, de animar, de fortalecer, de manter a equipe unida, de motivar e, ao mesmo tempo, é claro, fazendo aquilo que é o próprio da função também. Né? Então, é nessa questão. Mas também, como irmã, a gente se dedica a trabalhos voluntários também em prol da comunidade. A minha vida, assim, trabalhei muito na questão pastoral, né, junto às comunidades. E tive, não sei se é o privilégio, creio que sim, né, de ficar 26 anos em Abelardo Luz, sempre num trabalho muito próximo às pessoas, às comunidades. É uma região com muitos desafios. Né? Comunidades, são mais de 80 comunidades na paróquia e a gente, então, podendo atender
dessas mais de 30 comunidades de assentamentos, né? Mas a gente pegou um período muito forte de acampamentos, onde se trabalhava mais na questão social do que religiosa, né? Porque na ajuda, né? Principalmente aí nas situações de vulnerabilidade que as famílias viviam, principalmente crianças, né? Então a gente se dedicou muito a isso. E olhando assim as distâncias, né, que a gente conhece e as realidades também das pessoas, eu sempre falo assim, quando aquelas pessoas chegam aqui ao hospital, a gente entende muito bem, né? E às vezes digo, às vezes a gente teria que se ajoelhar para acolhê-los, porque sabendo da realidade das distâncias que vêm. Então, é claro, é uma realidade que a gente conhece, mas sabemos que aqui no hospital, né, nós hoje somos uma referência para uma população de 1.300.000 habitantes, né, na área da cardiologia da alta complexidade, e para a grande região, mais de 150.000 habitantes, né, na área de urgência, emergência, né, e média complexidade. Então, às vezes a gente vê o hospital superlotado, emergência superlotada, mas é uma grande população, né, que é referenciada ao nosso hospital. Então, assim, a gente procura, é claro, sempre, né, dando o melhor e procurando também passar isso, né, para as nossas equipes, para, né, todos os profissionais que lá atuam. E a gente sente que acho que todos bebem desse carisma, né, desse jeito, né, de acolher e de atender de forma carinhosa, humanizada, né, a toda a população. Irmã, acho que talvez a gente pode voltar um pouquinho na linha do tempo ali do hospital, 18 anos atrás. Sim. Quando você assumiu a direção do hospital, foi bem numa época bem transformadora para o hospital, né? Que foi quando praticamente se iniciava o serviço de cardiologia, né? Eu realmente, assim, o meu tempo de hospital é o tempo de cardiologia, né? Do credenciamento em alta complexidade. Né? A direção antiga vinha trabalhando nisso e eu aguardei, então, o credenciamento, que foi no dia 30 de setembro, né, de 2002, e aí de 2004. E no dia 4 de outubro, aí eu assumi, né? Então, teve um final de semana, eleições, eu lembro que foi assim, um começar aí, né, com tudo novo. E claro que na época a gente também assumiu num período de muita dificuldade do hospital, né? Então, assim, o hospital estava passando por uma crise financeira muito grande, né? Inclusive, assim, até a gente estava usando a aposentadoria das irmãs para ajudar a pagar os funcionários, né, a folha. Então, a gente estava assim, né, passando por uma... E aí foi preciso fazer acontecer uma mudança, mas também já essas mudanças exigiram aí um empenho muito grande, né? Mudou toda a direção na época e foram desafios imensos, né? Mudanças... E também um novo serviço começando, né? Sim. No meio disso tudo, iniciando um serviço. Mas acho que foi isso que também ajudou a dar um fôlego, um sangue novo, né, para o hospital. E aí a gente veio trabalhando. O hospital foi construído pela comunidade de Xanxerê e depois ele foi doado para o governo do estado. Então, o prédio é do governo do estado. Mas ficou 30 anos sem nenhum investimento no hospital. Então, era, claro, feito financiamentos para poder fazer obras. As irmãs mesmo que financiavam. Financiavam para construir toda a parte da maternidade, né? Todo aquele bloco onde tem hoje, né, o serviço aí de lavanderia, né, UTI neonatal. UTI neonatal, né, toda a maternidade, auditório, enfim, tudo isso foi construído com recursos próprios e aí tinha as dívidas para pagar, né? Então, assim, a própria ASEC, né, que é a entidade mantenedora das irmãs, começou a ter uma ação mais direta também junto à direção do hospital e, a partir daí, também uma cobrança maior do governo do estado, na época, né, para que assumisse, de fato, né, a sua função aqui dentro do hospital. Então, com isso, a gente conseguiu, aos poucos, né, e também buscando, junto ao estado, recursos. E o primeiro investimento, depois de 30 anos, foi a UTI neonatal,
né, que a gente conseguiu construir. Foi inaugurada acho que foi em 2009. E aí a gente foi, então a partir daí também a entidade, né, nós irmãs investimos muito em projetos, né? Então, por exemplo, assim, fizemos aí um projeto que na época a gente pensava assim, vamos fazer um projeto para 20 anos, né, que era a construção da nova emergência, né, todo aquele bloco, o primeiro bloco, né? E aí a gente imaginava, né, que íamos e a partir do momento que nós tivemos os projetos, fizemos fomos com a pastinha embaixo do braço, né? Nessa época, aí o Fábio já assumiu também na direção administrativa, né? Antes dele o Jonei, né? Também que veio dando um impulso muito grande. E aí depois o Fábio, e a gente acabava assim tendo até o rótulo de chorões, né? Porque aonde a gente ia, encontrava alguém, né, do Estado ou na políticos, né, tava deputado, pedindo. nós estávamos pedindo, né? Fomos pedindo. E com isso a gente conseguiu, né, a conclusão, foi assim, em 4 anos, a conclusão do primeiro bloco. E no dia que inauguramos a segunda parte aí, né, do bloco 1, já foi assinada a ordem de serviço para o bloco 2, né, esse que está aí na fase conclusiva já. Então foram assim, momentos, acho que a gente aproveitou também a onda da época, né, e do momento, né, e com isso conseguimos ir dando passos significativos na parte da estrutura do hospital. Porém, com isso, em meio a isso, também tivemos que ir trabalhando internamente, né? Dando passos também em toda a parte organizacional, né? E reestruturação interna, né? Junto com os colaboradores, capacitação, organização, né? Até as questões de gerências, a questão de coordenação, porque na época praticamente a diretora-geral tinha que cuidar de tudo, né? E aí imagine como seria, né? Então a gente foi organizando. Hoje nós temos assim uma estrutura organizacional, né, descentralizada, onde cada líder lá dentro sabe do seu papel, da sua responsabilidade, do seu compromisso. Né, tem os méritos por isso, mas também tem um compromisso, né? E aí as coisas vão fluindo, vão dando certo, e com isso também deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, né? Então, assim, né, claro, a gente carrega a carga da responsabilidade, porém o executar, né, é feito pelas nossas lideranças, né, que vão trabalhando o operacional. Né? Eu tenho certeza que tem uma dúvida que há de muitas pessoas nesse sentido justamente dessa parte de recursos que você cita, que é o desafio, né? Como é que funciona hoje? Quer dizer, existe a verba que vem do governo federal, existe uma verba que vem do Estado. Como é que, sabe, se organiza isso para que o hospital possa se manter? Porque esse é o primeiro desafio, né? Não é nem só a questão do crescimento, mas também manter a atividade. Então, quando a gente fala entidade filantrópica, significa assim, a gente tem, né, alguns benefícios fiscais principalmente, né? Mas nós temos um compromisso de prestar 60% de atendimento SUS. Pelo menos, né? Pelo menos. E hoje, aliás, já vem vindo há muitos anos, inclusive, cada ano parece que vai fechando, né? Um pouquinho a mais, mas nós, até ano passado, juntando hospital e mais 10% que é ambulatorial, né? Que isso é somado para a questão aí da produção SUS, né? Do atendimento SUS, nós chegamos a 104%. Quer dizer, mais de 100% SUS, Nossa. Né? Então, ou seja... a gente é um hospital hoje filantrópico, né, com um caráter assim, mais privado, mas a gente se torna um hospital público no sentido de atendimento. Né? E aí, como a gente se mantém? Né? A gente sabe que hoje, pela tabela SUS, o SUS não cobre em torno de 60% máximo, né? Alguns procedimentos menos que isso. Então, como é que a gente consegue equilibrar as contas? Aí, então, é que vem, de novo, a forma de chorar, né? De buscar emendas parlamentares, né? A negociação aí também de subvenções do governo do Estado. E aí eu gostaria de... Até então, até em 2019, o hospital tinha um convênio onde o governo do Estado tinha também um compromisso de repassar, né, um recurso para o hospital. Que de início, quando as irmãs assumiram, esse acordo era que o Estado
ele passaria o valor da folha de pagamento, né, dos colaboradores. Porém, isso ficou muitos anos muito defasado e a gente não conseguiu mais equilibrar, né? A gente chegou aí, não chegava a 500 mil, nossa folha 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, né? Em torno disso. Então, a gente tem que buscar, né, esse equilíbrio. A partir de 2019, então, acabou acontecendo, né, aí no estado, 2020, que foi a política hospitalar catarinense. Então, agora, né, com essa política que é de Estado, né, e aqui em Santa Catarina a gente está trabalhando muito nisso, para que todos os hospitais eles tenham esse benefício, né, essa ajuda do governo, esse incentivo, principalmente aos hospitais, né, que atendem o SUS. Então, a gente conseguiu, né, ir dando avanços. É claro que, por outro lado, tem a contrapartida. Né? Então, o hospital também é cobrado com metas, né, para cumprir e poder estar, então, prestando esse serviço. Então, vem o recurso, mas também como um incentivo, Sim. mas também exige mais serviços ainda, né, para de atendimento à população, que é muito justo isso. Sim. Então, até falando nisso, a gente acabou depois assumindo também, né, como presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. E neste último ano, né, 2021, praticamente, a gente esteve aí coordenando, e, né, junto, claro, com uma equipe, mas foram mais de 50 reuniões que a gente fez entre online e presencial, né, sobre a política hospitalar, para fazer uma revisão. E agora, na última semana, segunda-feira desta semana mesmo, a gente estava em Florianópolis, onde foi, né, feito, então, o lançamento da nova política hospitalar para 2022. Então, é claro que algumas coisas a gente conseguiu ir avançando, mas temos muitas coisas ainda para melhorar, né, tanto no que diz repasse de recursos, quanto também, né, da prestação de serviço. E é claro que nesses últimos tempos, aí, com a pandemia, aí, né, a gente acabou também tendo que dar prioridade aos pacientes COVID, e com isso ficamos né, sem conseguir fazer muitos procedimentos cirúrgicos, então a fila foi aumentando, né, então a gente hoje está fazendo mais procedimentos de urgência e emergência do que, de fato, né, de cirurgias eletivas. Então, a proposta agora é para retomar, né, e dentro da política hospitalar também tem essa meta para cumprir, né, da questão das cirurgias eletivas. Porque, querendo ou não, acaba influenciando também na receita, né? Com certeza. Isso foi o que, né, a gente padeceu muito também né, na questão de recursos, né? Tanto o hospital quanto os profissionais médicos, né, que dependem Sim. disso também, né, então da produção, enfim, né, foram assim 2 anos muito difíceis. A gente agora está com essa esperança, né, de poder dar uma retomada e ir avançando também e diminuindo a fila. E aí a gente tem outro desafio, né, dentro da alta complexidade do serviço de cardiologia, da qual a gente é referência. A gente precisa aumentar, sim, né, as cirurgias, né, o número de cirurgias eletivas, porém a gente está com dificuldade na questão de UTI, né? Então, nós estamos aí com uma estrutura pronta, com uma UTI, né, totalmente pronta, já equipada, mas estamos aguardando, né, a habilitação do Ministério da Saúde. Então, assim, a gente depende hoje do Ministério da Saúde para poder dar uma acelerada, então, depois nesses serviços, né? Então, já o processo todo está lá, a gente está cobrando muito, cobramos do secretário de Saúde, foi cobrado, né, da toda a equipe técnica lá da Secretaria, para dar esse apoio, né, ajudar para agilizar esse processo junto ao Ministério da Saúde. Que é no bloco que está em construção, essa Isso, nova UTI. É a nova UTI, né? A gente tem um pavimento que é exclusivo para atendimento de cardiologia, UTI coronariana e o serviço de hemodinâmica. Vamos entrar um pouco mais na irmã Neuza no sentido de assunto pessoal, porque agora a gente está falando bastante parte técnica, a gente já percebeu que você domina todas aí, né? Você está realmente muito a par, está acompanhando muito o que está acontecendo nessas questões do hospital. Mas e a irmã Neuza, como é que se tornou a irmã Neuza? A Neuza se tornou a irmã Sim. Neuza. Há quanto tempo isso? Como é que foi isso? Já foi há mais de 30 anos, né?
Então, eu sou filha de pequenos agricultores aí do interior de Lindóia do Sul, né? Uma cidade que... Lindóia, aqui pertinho Lindóia, também. Pertinho Perto daqui. de Jaborá? Não tanto, mais próximo de Concórdia. Mais Isso, próximo era de distrito de Concórdia. Mas é da grande região metropolitana. Sim. É que Jaborá sempre entra nessas entrevistas, tá? A gente dá um De um jeito jeito ou outro. Tu nunca passou por Jaborá? Já passei. Então pronto, passei. já Sim, fechou, já não, tá citado Jaborá. Não, Já cumprimos a tabela, agora podemos seguir. Não, em Lindóia, nós somos 3 diretores de Lindóia. De hospitais? De hospitais. Tá Meu brincando? Deus! Sim, nós temos o Joércio lá do Hospital de Lindóia mesmo, né? Aham. E aí temos o André, que está em Videira, e eu. E a gente, os 3 aí, à frente também, né? Das questões aí no Estado, né? Então, Precisou de um diretor de hospital, vá para Lindóia. Lindóia. Especialização em formação de diretores em Lindóia do Sul. Lindóia do Sul. E aí a gente diz, de Lindóia para o mundo, né? Então estamos aí, né? Eu digo isso de Lindóia Xaxim ainda também. vai- De Xaxim para o mundo. Tá certo. Vamos defender a nossa terra natal, né? Mas que é tão bom. voltando lá para Lindóia. Então, a Neuza menina, lá. Então, assim, a gente vinha, né, como família, sempre assim muito, né, envolvida na comunidade, né, nesse sentido também religioso, né, de participação, de envolvimento comunitário. E na minha família, eu tenho uma tia-avó, já falecida, mas que já era religiosa. Depois tinha uma tia também que ficou muitos anos. Então, também a gente já tinha essa referência, né, de irmã, né, pela família. E aí, desde criança, mal eu sabia falar, a minha mãe disse que eu sempre falava que eu queria ser irmã. Né? Então, assim, já vinha... Né, desde cedo mesmo. Desde cedo, né? Acho que já vinha, talvez desde o ventre materno, as já tias tinha essa vocação. E provocando isso. E aí a gente vinha falando, mas depois chegou um período de adolescência que eu não queria mais nem ouvir falar disso. Né? Alguém perguntava, a gente... Né? E foi até os 17 anos, quando... Né, teve 2 irmãs até lá que foram, né, assumir o seu compromisso lá de Lindóia. Né? Depois acabaram, uma saiu, outra não sei, né? Mas enfim, aquela que era a referência para mim acabou logo 2 anos depois que eu estava, Desistiu. que eu integrei, ela desistiu. Você cumpriu a sua missão, acho que de despertar. Né? Sim. E aí, então, né, foi aquele desejo, de repente, decidi que agora eu quero ser irmã e ninguém mais segura. Né? Então, foi aí o momento que a gente teve todo o apoio da família. E meu pai já, logo assim, a minha tia queria que eu fosse lá com a congregação dela, mas eu me identifiquei mais com as irmãs franciscanas. Que, né, ficam aqui em Chapecó, Chapecó era mesmo. Na época, assim, a sede em Chapecó. E a outra, né, era de outra congregação, a minha tia, né, minhas tias, né, só que elas insistindo, mas eu dizia, não, eu quero ser franciscana. Né? Então, acabei, né, optando também pela congregação franciscana, e logo em seguida a irmã Cecília, né, que faleceu agora final do ano passado, né, que era a minha referência, né, faleceu com 93 anos, mas ela foi a que... Meu pai ligou no dia seguinte ela estava lá em casa né, lá no interior de Lindóia, né, para encontrar a menina, né, e logo a gente acabou ingressando e fazendo aí todo o processo de formação, né, próprio da vida religiosa. Também lá eu não tinha conseguido mais estudar, tinha feito a 4ª série primária e o meu grande desejo era estudar. Então, talvez isso também motivou, né? Porque, na época, as meninas, para sair de casa, para estudar, isso era muito difícil. Né? Então, a gente, morando no interior, era tudo muito longe, não tinha transporte. Então, eu fiquei, assim, praticamente uns 7 anos sem conseguir continuar os estudos. Então, quando cheguei daí em Chapecó, na época tinha o NEMO, né, que era um curso supletivo. Como se fosse o EJA hoje. Praticamente, né? E aí, eu lembro que de abril a dezembro eu concluí, né, a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. Já saí, né, para o ensino médio. Para o ensino médio. Só que daí, depois, a gente teve 2 anos né, de parada de novo, porque
precisava intensificar o estudo para a vida religiosa, né? Que a gente tinha aí o tempo chamado postulantado, noviciado, né? E aí depois, então, eu retornei para fazer o ensino médio, né? Na época em Chapecó. E depois de lá, de novo, mais um tempo de parada, né? Nos estudos acadêmicos, é claro, porque também era, na época, exigido um período, né, de se dedicar também à vocação religiosa, ao trabalho, à missão, né? E aí eu me integrei na pastoral paroquial lá em Chapecó, na paróquia São Cristóvão. Então foram praticamente 5 anos que fazendo o ensino médio, 3 anos, mais 2 anos né, nesse trabalho. E aí fui depois destinada para Abelardo Luz, aonde tive a oportunidade de começar os estudos na faculdade em Palmas, no Paraná, que era aquele curso intensivo também, né? Que a gente ia lá, ficava uma semana estudando de manhã, de tarde e de noite, né? Tendo aulas, e folgava 2 semanas. Então, para poder também integrar, né, estudo acadêmico e missão. Então, com isso, a gente também sente um pouquinho de dificuldades depois para... Né, porque quando a gente sabe que o estudo é contínuo, é sempre muito mais, né, é diferente. Claro. Mas, assim, a gente acabou, né, fiz filosofia, minha formação foi filosofia, queria partir para a área de teologia, porém, aí, depois de um tempo, né, apareceu um curso de pós-graduação em administração hospitalar. E aí fui convidada a fazer. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer o curso, né? Uma pós em administração. Para administração hospitalar, na qual eu não tinha nunca entrado nem como paciente, né? Tive o privilégio de nascer em casa e nunca precisar hospital. Olha só. Né? Então, graças a Deus, uma saúde muito boa, né? E aí, irmã, quer dizer que a senhora, quando entrou no hospital, pela primeira vez na vida, já foi como diretora? Sim, foi. Então, imagine, né? Claro, a gente entrava para visita, para conhecer. Aqui o hospital, na época também, eu fiquei um período na diretoria do hospital, porque nesse período que a gente estava aí com as dificuldades, como eu estava também no conselho da província, aí eu fui acompanhando, né, o hospital. E, diante disso, a gente acompanhando, né, e vendo as situações do hospital, é que fui convidada para fazer o curso de pós-graduação, que apareceu, né, surgiu aí em Concórdia, já na pensando... época, na São Camilo. Não, eu até, na época, assim, era pensando de poder entender um pouco mais os processos para poder prestar esse acompanhamento mais direto. A tal ponto que daí ainda eu optei para fazer magistério superior, né, dentro da área, e para... Quer dizer, eu nunca vou entrar e trabalhar no hospital, mas então, para fazer valer a pós... A formação. Então, vamos para o magistério, né? E aí, de repente, assim, antes eu estava lá fazendo monografia, aí vem o desafio, não, você vai precisar assumir a direção, né? Então, meu Deus, a gente cai de paraquedas aí né, com uma formação, eu sempre falava assim, é começar pelo telhado, né? A construir uma casa sem praticamente o alicerce e a base. Mas depois, diante disso, então, claro que daí eu fui fazendo o curso de administração empresarial para poder, né, a gente também entender todo esse processo. O processo, né, e poder dar um acompanhamento então melhor, né? Então, um pouco na área da formação foi desse jeito, né? Desde o início, sempre com muitas quebras. Mas acho que o que vale mesmo é a experiência, né? Foi quanto tempo do início ali de você decidir ser uma irmã, iniciar os estudos, ir para Chapecó e assumir a direção? Deu quanto? 10, 12 anos, mais ou menos? Ou não chegou a isso? Ai, agora tem que fazer as contas. Porque se é 30 anos de vida religiosa, já vai para 18 de hospital, uns 12 anos. Mais ou menos nessa... mais ou menos isso. Porque as irmãs também têm um período de 10 anos entre os primeiros votos e os definitivos, né? Definitivos, sim. Mas eu fiquei... Foi 4 anos entre os primeiros e os definitivos, já, né? Foi? Sim, foi logo decidida. Né? Foi rápido. Quando eu entrei, estava disposta. Estou decidida, eu quero ser irmã e ponto final, né? Então, assim, também todo o processo de formação foi mais rápido, né? Na época, a gente já entrou já tinha, né, uma equipe que estava andando, né? Até permito falar, né? A Cleci, que hoje trabalha na Secretaria de Saúde aqui de Xanxerê, foi minha colega. A gente ficou 3 anos morando no mesmo quarto, né, se ajudando. Então a gente
brinca, uma permaneceu e a outra seguiu outro caminho. Outro caminho, mas a gente está na mesma. Hoje chegamos na mesma. Estão juntas trabalhando em outra área agora. Exatamente, né? As duas na área da saúde aí, né? E numa integração mútua, né? Se ajudando. Mas, né? Dentro dessas questões que a gente foi então, né, fazendo essa caminhada. Legal. Agora, irmã. Perdão interromper, eu sei que, mas assim, como é que é na vida religiosa? Porque eu sei que assim, as pessoas têm muitos mitos ou muitos tabus com relação a isso, imaginam muita coisa sobre a vida religiosa. E a vida religiosa desperta muita curiosidade. Sim. Mas é uma escolha comum. Vocês fazem essa escolha e levam uma vida normal. As irmãs têm outra profissão. A exemplo de ti, que está ali na direção do hospital, tem algumas que são professoras, outras que são enfermeiras. Não é só uma questão voltada à oração, voltada à espiritualidade, voltada à religiosidade, né? Existem conventos que são de clausura, que são para isso. Mas, no caso aqui das missionárias, é mais voltado para a missão junto à comunidade mesmo, né? É isso. Então, até as pessoas perguntam onde é que é o convento, né? Então, ainda aquela visão, né, de convento com aquele grande casarão, do hábito fechado, né? Então, é claro, a questão do hábito é opcional, né? Até o Concílio Vaticano II, né, que foi ali em 1968, né, que concluiu, até ali era obrigatório, né, o uso do hábito. A partir de então, ficou para as congregações, né, uma opção. E aí a nossa congregação optou porque, né, na consciência de que não é o hábito que vai fazer, né, o ser religioso. E aí também, às vezes, a gente não usando o hábito exige muito mais para o testemunho, né, para que as pessoas identifiquem, né, que a gente é religiosa. Porém, a gente tem né, o nosso compromisso é vida fraterna, né? A gente convive com outras irmãs, né? A gente forma uma fraternidade, né? Uma irmandade, né? E convivemos em casas, né, pequenas. Hoje a gente reside num apartamento, né? Então um espaço assim para, né, que a gente possa ter aí o lugar de descanso, de convivência, de oração também. Né, de autoformação, e nós temos ligadas então a congregação, né, nós tínhamos as províncias, agora tivemos uma assembleia no final do ano, né, passamos por todo um processo de reorganização, né, da congregação, e agora ficamos uma única região chamada região missionária. Então até então a SEC, né, era lá em Passo Fundo, a sede, daí nós tinha a Chapecó, né, a província de Chapecó assumia como missão o hospital, porém a parte administrativa era lá, então às vezes só a gente internamente para entender isso, né? Mas a partir de agora da região missionária, né, somos uma só, né? Unifica, né, integra mais. Temos aí também as prioridades em alguns projetos, né, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na questão social, né, de assistência, na questão pastoral paroquial, né, saúde preventiva também. A gente tem muitos projetos de trabalho, né, de prevenção à saúde, né, de orientações, de terapias, enfim, né, são atuações também de muitas irmãs que vão se especializando nessas áreas, né, para evitar até chegar ao hospital, né, que as pessoas possam ir cuidando da sua saúde de forma mais natural. Então, a nossa vida é praticamente assim normal. É claro que dentro da opção, assim como a família, né? Você optou por uma família, você vai se dedicar à família. Porém, tu tem que se dedicar à profissão e tem que se dedicar, né, às vezes também muitos, né, grande parte se dedica também a voluntariado, né, das mais diversas formas. Assim também somos nós. Às vezes tem muita confusão na cabeça das pessoas porque acham que a missão da irmã é igual do padre. Né? Então, assim, o padre, ele faz uma opção de dedicação à comunidade, né? Então, por isso que a casa paroquial, daí tem mais, é uma organização diferente.
e vivem também com a ajuda da comunidade, com as doações da comunidade, e a profissão dele é o ministério sacerdotal, né? Exerce o ministério Ser padre. E ser padre, né? Um ou outro que acham ainda um tempinho para, às vezes, para dar aula, fazer outras questões, mas a prioridade é o atendimento à comunidade. Nós, irmãs, a gente vive, então, a nossa vida, a nossa vocação, né, também prestando esse serviço à comunidade de forma voluntária, né, ou a não ser que a gente assuma a pastoral como uma profissão que tem uma remuneração, né, também para isso, mas o que a gente tem é uma profissão que nos ajuda a nos mantermos, e aí a gente presta o serviço, então, de forma voluntária, né, às comunidades, né, assistência, enfim, né, aquilo que a gente faz é de forma praticamente gratuita sempre. E como é que é o desafio de vocês hoje de atrair jovens? Porque eu fico imaginando muitas vezes, no cenário atual que a gente tem muita informação com a internet, né, com tudo isso que aconteceu, e a gente tem uma visão de que, principalmente no passado, se tinha uma visão em que as famílias incentivavam e estimulavam muito mais. Me parece, né, olhando de fora, assim, que isso reduziu, parece que não tem mais esse estímulo das famílias, né? E aí, como é que é esse trabalho de vocês em fazer com que as jovens se interessem e possam também dar essa sequência nesse trabalho que vocês fazem, tão importante? Então, a gente, né, muito bem lembrado isso, porque antigamente já também o número de filhos, né, era maior. Maiores, então já os primeiros era destinado para ser padre, para ser irmã, né? Verdade. A família já ia, né, incentivando, motivando, né, para isso. Então, assim, que tem famílias de irmãs aí mais antigas que eram 3, 4 irmãs da mesma família, que eram, né, mais 2, 3 padres, enfim, né, e hoje realmente as famílias com 1, 2 filhos, 3 no máximo, também é difícil, né, no sentido, é claro que a vocação vem de Deus, né, e desperta no coração das pessoas. Porém, como você diz, a atração do mundo hoje é muito grande. Sim. E a questão assim de um compromisso realmente de abdicação, né, de doação, de entrega, realmente é difícil. Então a gente tem, claro, assim, buscado, né, levar uma proposta, esse projeto, porque tem muitos jovens que se identificam com isso, querem uma vida um pouco mais. E aí é feito todo um acompanhamento, né? A pessoa vai tendo a consciência, vai tendo o período de acompanhamento, ela ingressa, vai tendo toda a formação, uma ajuda para também fazer um discernimento para se é isso mesmo que ela quer. E às vezes chega lá no momento que está já decidida, né? Ou no último momento, não é isso que eu quero, e vai. Mas a gente também olha por outro lado, que são pessoas que, pela formação, vão continuar fazendo o bem, né, aonde quer que estejam. Então, é claro que a gente tem sentido muito forte a diminuição, né, de vocações, de entrada de jovens, do ingresso. E tanto assim que a vida religiosa ela não tem aquele status, né, de aparecer, né? Irmã, né? Realmente todo mundo quer ser youtuber, né? Tá desse jeito, influencer. TikToker e aí vai, né? Então, né, o ser irmão é na humildade, né? Quanto mais lá onde está o problema, né? Exatamente. Então, né, a gente procura. Mas sempre tem, é por isso que eu digo, Deus é que se encarrega, né, de colocar lá a sementinha e despertar. Né? E a nossa parte é conquistar, atrair, né, ajudar a pessoa a se encontrar. Né? Até tem um ditado, vocação acertada é vida feliz, né? Porque a pessoa, quando ela está no lugar certo, né? Seja no casamento, seja até como, né, a pessoa que opta por uma vida solteira, né, e se dedica, né, e para a vida religiosa, para o sacerdócio. Então, assim, quando a pessoa está bem aonde está, ela está feliz, está realizada, e isso que importa. E é claro que a gente precisa dar um sentido para a vida. Né? Assim, a vida, eu creio que tanto da família, a gente vê hoje, né, quantos casais que enfrentam tantas dificuldades também. Né? Alguns não conseguem, cada um opta para, né, o seu caminho. Assim também na vida religiosa. Então, é isso. Mas a gente sabe que aonde eu estou,
eu vou dar o melhor, né? Essa consciência, esse buscar realmente a gente centrar, né, a vida, a missão, o sentido que a gente dá também, né, para o ser, no caso, ser mulher, né, ser uma religiosa e ser uma profissional. Né? E é claro que também a gente sente, né, que dentro do mundo atual, hoje, né, cada vez mais moderno, aí, no sentido de tecnologia. Tudo pode, né, e tecnologia, ou aproveitar a vida e tudo mais, né, quase como visto assim, perda de tempo. Não, eu acho que é aí que está a gente sabendo dar o valor, né, para as coisas que a gente vai conquistando, né, as superações das dificuldades que a gente vai enfrentando, né, a gente se realiza muito, a gente é muito feliz, né, nesse sentido. São conquistas também, claro. Né, são lutas que a gente tem aí no dia a dia. E, é claro, né, acho que aqui também falando, dentro do mês da mulher, eu tive o privilégio das minhas primeiras práticas pastorais de estar trabalhando com mulheres, né, que era assim, você vai acompanhar os grupos de mulheres. Na época tinha assim, um movimento muito forte, né, da pastoral da mulher, lá em Chapecó. E depois a gente veio vindo. Agora, ano passado, aproveitei a pandemia, o ano todo, fazendo um curso sobre mulheres na Bíblia, né, a gente vendo lá todas as mulheres, desde o Antigo Testamento, né, as mulheres que sempre lutaram para conquistar seu espaço, né, para também mulheres que foram grandes líderes, né, que a gente vai olhando a partir da Bíblia, as mulheres dentro do movimento de Jesus, as mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Então, quanto elas foram também num período muito mais, talvez assim, difícil, dentro de uma cultura, né, judaica da época, né, onde a mulher não tinha voz e nem vez para nada, né? E aí foram, através de Jesus, ou dos líderes também lá do Antigo Testamento, né, foram ocupando, né, papel de profeta, papel de líderes, papel de animadoras. Aí. Então, a gente vai se identificando com essas e mostrando hoje também, né, a importância para as mulheres também buscar, né, o seu espaço. Deu para entender ali na Bíblia, talvez, em que momento a humanidade entendeu assim, tem que medir força, o homem é mais forte, a mulher é mais forte, porque não parece que não tem lógica, né? Parece que não tem lógica. Não tem algum momento que dá para entender isso, dizer assim, não, calma lá, por que o homem quis se impor de dizer assim, não, eu sou o ser dominante, eu vou mandar aqui, eu que vou comandar, eu isso. Deve ter sido pela força mesmo, né? Na época que não se falava nada, né? Porque sim, não tem... A gente vê a partir do Gênesis, né? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, né? E um foi complemento do outro, né? E assim foi. Aí vem a história do pecado. Sim. Aí dizem que a maçã, né, que a Eva ofereceu, e Adão também. Não sei não, essa história foi contada por um homem. E aí o Adão, né, desculpa, o Adão que está por aí. Nós temos um Adão aqui, né? Mas lá, do Adão e Eva, né? Então, né, mas aceitou. Pois é. Deixou, né? Pois é. Deixou. Mas, assim, é claro, né, foi contado por homens, a cultura, né, dentro de uma questão cultural. Agora, a origem disso também, né, de uma cultura muito machista. A gente não consegue, assim, identificar em que momento da história isso, né, realmente veio a acontecer. O importante é que, dentro da história, Jesus ele vem para quebrar isso. É isso que eu ia falar, porque assim, desculpa, irmã, mas eu, leiga, na minha impressão que tenho, lendo sobre Jesus, ele era uma pessoa que não discriminava as mulheres, ele acolhia elas no seu grupo. Inclusive mulheres que socialmente eram denegridas, discriminadas, rejeitadas como prostitutas, né? Exato. Então, Jesus fez isso. E que momento, né? É que Jesus olhava para o ser humano, né? E, né, para E nas condições, né, ele olhava para o pecador e não para o pecado, né, para julgar, e condenar. Às vezes a gente olha, né, para a pessoa não como um ser que tem condições também de, né, olhar para o ser humano, dar oportunidade, né, resgatar. E a gente acaba, né, por uma atitude, às vezes, discriminando, excluindo, julgando, né, e aí volta também de novo, hoje as redes sociais acabam denegrindo a imagem, intensifica, né, de muitos, tudo, né? intensifica. Então, é muito fácil julgar hoje, né? Julgar, condenar e excluir, realmente, né, julgar o erro.
não a pessoa que pode aprender com aquele erro e mudar. E ao mesmo tempo é difícil entender porque a gente está falando dessa questão das diferenças. Estamos no mês da mulher, então estamos falando da diferença homem, mulher e toda essa discussão que ainda existe e que a gente sabe que vai levar um tempo ainda para que a gente possa dizer assim, não, nem se fala mais nisso, né? Que esse vai ser o momento ideal, quando não precisasse falar mais disso. Agora, a gente tem tantas outras situações que você para pensar, mas como que surgiu isso? Discussão da cor, da religião, quer dizer, tem tanta coisa que você olha assim, tá, mas peraí, qual que é a raiz disso? Como é que começa um negócio desse, sabe? De onde vem? Por que a minha cor de pele, ela é melhor do que a sua? De onde que começa isso aí? Porque sabe, tem umas coisas que é difícil a gente entender, então tá tudo muito ligado a essa questão de formação social e que a gente vai replicando muitas vezes e não percebe, né? E não percebe, vai passando as gerações e não percebe. Exatamente. E aí, dentro das famílias que começa aí, né? Porque a gente vai absorvendo aquilo que, às vezes, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma verdade. Claro! Né? E aí a gente acaba, às vezes, não tendo, sabe assim, esse discernimento para distinguir, para olhar, né, a essência, ou buscar realmente lá a verdade. Né? Então, às vezes, a gente vai repassando aquilo que a gente ouve e vai se construindo. Então, creio que a origem disso tudo lá atrás já começa dessa forma. E depois, é claro, que a gente vem passando também por toda uma história mundial aí, né, de raças, né, né, as guerras. Depois, muito quando conflito, a gente olha, né? Aí, né, toda aquela história do Hitler na Alemanha. Né? É muito ego, muita vaidade, né? Muito jogo de poder. Né? O poder que está acima, mexe, né? Que, né, realmente da vida. Né? E isso vai gerando essas atitudes. Então, assim, a gente sente que, né, também no mundo atual, né, às vezes, quando a gente diz igualdade entre homens e mulheres, né, a gente nunca vai ser igual. Cada um... Sim. Né, Deus, se fosse para ser todos iguais, Deus já teria criado igual. Né? Ele quis exatamente mostrar a importância, né, dessa diferença que um vai... E da união, né? E da união. A gente olha para um jardim, né, tu não vê nenhuma flor igualzinha a outra, né? Cada planta, cada coisa, cada um, né, por mais semelhante que seja, né, tem uma característica própria, né, tem né, alguma diferença. E a beleza está aí, nas diferenças. E é um complemento. Então, a gente vê assim, a busca de igualdade de homens e mulheres. Não, nós vamos buscar né, o respeito, né, tanto do homem para a mulher, quanto a mulher para o homem, né, o respeitar, o buscar somar juntos. Né? Eu vejo assim, a riqueza que é. Né, a gente trabalhar, eu tenho essa experiência, né, de convivência, né, de trabalhar em conjunto, e a gente, meu Deus, é um complemento muito bonito, né, porque a gente tem lá talvez o lado mais do sentimento, da sensibilidade, enfim, né, da questão mais de humanização, mas que é preciso também ter momentos, o racional tem que... Sim. Claro. Tem que falar mais alto. E perfis diferentes são importantes nessas horas. Exatamente. Aquela pessoa mais enfática, que vai agir, vai resolver, a outra que é mais coração, que vai... Não, mais calma lá. Vamos sensibilizar um pouquinho. Então, eu acho que é isso ali que está a beleza. Seja no campo profissional, seja familiar, seja onde a gente está, né? Na sociedade, no social também, né? Na convivência aí. Então, acho que a gente precisa estar caminhando, crescendo, né, nesse sentido. E realmente, assim, acho que cada um tem que buscar realmente dar o melhor de si, seja homens, seja mulheres, né? E ser feliz onde a gente está, na opção que a gente fez. Né? É trabalhar, é construir a sua vida em cima daquilo que você optou para fazer. Então, às vezes, a gente precisa de muitas renúncias, tem momentos muito difíceis, né? Que a gente tem momentos... conquistas, às vezes pequenas, mas que a gente precisa saber comemorar essas conquistas, porque elas que vão nos dar energia e força para a gente dizer, vale a pena, sim, vamos seguir, vamos adiante, né? Então, acho que são essas questões, né, que a gente vai vendo, vivenciando também e acreditando. Tava lembrando, desculpa cortar, só para não esquecer, não sei se vocês ouviram já aquela história, enquanto
A irmã comentava dessa questão de passar adiante muitas vezes a mensagem, né? Continuar passando de geração para geração. Vocês devem ter ouvido aquela história, não sei como é que surge lá, o esposo pergunta para a esposa, né? Por que ela corta? Eu não vou imaginar que fosse um pedaço de carne, que ela cozinhava um determinado tipo de carne na panela e ela cortava em 3 pedaços, sempre cortava em 3 pedaços e tal. Não sei, a minha mãe me ensinou assim. Foi lá perguntar para a mãe. Não, a minha mãe também me ensinou assim. Aí foi lá perguntar para a avó, por que né, tem que cortar esse determinado prato, você corta em 3 pedaços. Não, é que eu só tinha uma panela pequena e eu cortava para ela caber na panela. Então, quer dizer assim, seguiu uma lógica que depois já não precisava mais existir, né? Mas Exato. foi passando essa informação e então a gente talvez pega muita coisa lá do passado que agora não faz menor sentido seguir e que a gente está seguindo só porque a informação está sendo passada adiante, né? Sempre foi assim, mas não por que foi assim. Exatamente. Exato. Como que surgiu? Às vezes falta mais se questionar, né? O porquê dessa diferença, né? E tem coisas que você questiona e você percebe na cara que não tem lógica, né? Que não tem o motivo, né? Mas é um pouco do se permitir também desaprender algumas coisas sempre, né? Porque a gente acha que desaprender é ruim, não. Desaprender às vezes é interessante. Para aprender uma coisa nova, para aprender diferente, uma forma nova de fazer. A gente fala a mudança de paradigmas, né? A gente teve sempre aquele jeito, não, é preciso realmente, às vezes, mudar a forma de ver as coisas, de pensar, de refletir, e realmente, né? Entender o porquê que foi feito assim, sempre assim, Sim. Por que não pode ser diferente. E como acaba fazendo bem para as pessoas que conseguem observar aquilo e dizer assim, tudo bem. É assim, não, é feito dessa forma, ou aquela pessoa é desse jeito e tal, porque essa questão da imposição, e eu acredito que no caso de vocês é um exemplo muito forte isso, que não adianta você impor, né? Chegar o pai e a mãe e dizer assim, não, você vai passar a vida inteira fazendo isso, porque em nenhuma área, mesmo aquele pai que quer fazer o filho se tornar um jogador de futebol, ele não vai se tornar um jogador de futebol de sucesso. Aquele pai, aquela mãe que quer ver a filha se tornar irmã, ela não vai ser uma irmã realizada no que ela está fazendo. Então, se aquilo não for a vocação dela. Exato. Não pode ser imposto, né? Você pode estimular, você pode dar a base, dar todas as condições para que aquilo aconteça. Agora, outra coisa é você forçar, você obrigar, né? É totalmente diferente. Como é que vocês percebem isso, entendem essa questão de realmente dar vocação desse chamado? Então, até eu estava lembrando, você falando aí, lembrando de um exemplo. Antigamente, as irmãs, principalmente assim, trabalhavam na área hospitalar. Moravam praticamente dentro do hospital, aquele grupo, né, fazendo os horários aí, terminou o seu horário, embora que o hospital é 24 horas, né, às vezes Sim. também não tem. Mas vamos pegar o exemplo de escola, né? Moravam os colégios grandes, aí um grupo enorme de irmãs trabalhando dentro do colégio, e aí elas tinham horário para iniciar a aula, né, para terminar, sair ao meio-dia todas almoçando juntas, à tarde cada uma voltava lá para o seu trabalho, chegando 5h30 da tarde, né, terminando, 6 horas era um momento de oração, depois de jantar, depois de convivência, depois mais uma oração e pronto. Então, a gente vem vindo com essa história também, e de repente assim mudou toda a questão profissional. E, às vezes, até alguns conflitos, né? E hoje a gente está entendendo que, realmente, assim, o que é preciso, né? Na convivência fraterna que a gente chama. É muito mais levar uma vida com mais leveza, né? Então, assim, vamos nos adequar aos horários de cada um. Se é possível estar todos para o almoço, vamos comemorar esse momento de estar juntas. Mas, às vezes, passa semanas que a gente não consegue. Também entre as irmãs. Porque Irmã, agora uma curiosidade particular, assim, a gente viveu muitas transformações nesses últimos anos, né, na forma de se viver, na forma de se portar. As irmãs também passaram por isso, como a gente comentou no início da entrevista, o hábito ficou uma questão opcional de congregação, comportamento. E como é que é? A sociedade ainda cobra que vocês estejam de hábito? Ainda existe naquele imaginário popular de que tem que estar assim, que a irmã tem que se comportar daquele jeito, tem que estar na igreja, tem que estar em determinados ambientes só? A gente às vezes se depara, né, com situações assim. E eu lembro que logo que eu assumi o hospital, às vezes chegavam, né, as pessoas, fornecedores, pessoas que vinham aí para nossa, levava um choque, né? Dizia, nossa, achei que ia chegar aqui e encontrar uma irmã bem velhinha de hábito, e de repente encontra aqui, né, uma irmã mais jovem, né, tal. E eu disse, não, é que, sabe assim, está na mente, né, das pessoas. E a gente tem, né, procurado, assim,
às vezes uma outra pessoa ainda pergunta, acho que a gente vai sendo, eu vou sendo eu mesma, né? E aí, por exemplo, hoje dentro também no estado, né, que a gente tem aí um contato com muita gente. Então, assim, as pessoas me veem como a irmã Neuza e é essa, né? E desse jeito. Então, assim, é claro que às vezes eu falo, a gente parece que tem um rótulo na cabeça, assim, falou irmã, é caridade, é gratuidade, é aquela coisa. E aí, né, quando a gente fala, ou quando a gente, né, tem que olhar também do lado administrativo. Sim. Oi, irmão, né? Tá. Então, assim, ou digo, não, normalmente ou não é visto assusta. com espanto. Exatamente. Então, assim, ou há quem tem acesso quer, às vezes, né, não, me dá um jeitinho, né, ou querer aquele privilégio. Então, a gente sempre tem buscado mostrar, dizer, olha, a partir do momento que eu estou dando privilégio para um, eu estou tirando o privilégio do outro. Né? Então, a gente procura ser muito justa. Né? Acho que a questão, assim, para mim, é questão justiça, acima de tudo, né? Igualdade é tratar de forma, né, assim, cada pessoa, claro que a gente olha as suas situações, necessidades, né? Não é que a gente vai ouvir, não. Mas assim, porque tem acesso, vai ter privilégio? Não. Eu acho que a gente tem que ser muito justa com todos. E é claro, essa visão ainda de irmã, né, às vezes, tá aí num jantar, numa roda de amigos, não. Oi, irmão, né? Aquela coisa assim que parece... Irmã, pode beber uma cervejinha? E aí vem, né? Quando a gente... É liberado ou não é liberado? A gente sempre bebe, mas com moderação. Né? Claro, aí vamos... Importante. Né? A gente sabe os limites também, né? Então, aquela questão social, aquela questão... Né? Acho que isso tudo... eu tenho cansado de participar, às vezes, né? Vamos lá, terminou uma reunião, vamos jantar. Às vezes sou a única mulher, né? Porque predominantemente, né, o ambiente masculino. O ambiente é mais masculino, embora, né, quem está na ativa são mais mulheres, né? Mas quem está à frente, né, na direção são homens. Então a gente sente às vezes, né, também essa, mas assim, acho que vale a postura. Claro. Né? Então assim sempre procurei, né, ser eu mesma com a minha postura, com o meu jeito de ser. E aí respeitando e sendo respeitada, né? E se dando o direito também do respeito, né? Então, assim, eu nunca tive, realmente eu confesso assim, que nunca tive dificuldades nesse sentido, porque acho que a gente, né, busca realmente ser eu mesma, seja lá né, dentro do hospital, seja lá no pastoral, seja na coordenação de uma celebração, ou seja num ambiente social, comemorativo, porque acho que assim a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente é e com a opção que a gente fez. Com certeza. Nesse sentido. Legal. Muito bom. Bom, teremos bastante coisa ainda para perguntar, tenho certeza, né? Mas o convite vai ficar aberto por uma outra oportunidade, com toda certeza. Irmã, muito obrigado pela presença, né? Parabéns pelo mês da mulher, vamos tratar dessa forma, né? Com certeza você representa muito bem as mulheres, né? E serve de inspiração para muitas mulheres também. A gente fica feliz que você tenha dedicado esse tempo e vir conversar com a gente aqui e poder se apresentar para que as pessoas possam conhecer também um pouco mais de você, de quem é a irmã Neuza, afinal. Então, obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço, acho que esse espaço, né, dessa conversa muito espontânea, né, e vários assuntos, a gente nem estava assim preparada, né, e mesmo não tem nem pauta, né, não vamos tem embora. Pauta, vamos lá. É isso aí. Aquilo que surge e que vem do coração também, né. Legal. Acho que a gente precisa, né, assim, realmente continuar trabalhando e conquistando sempre os espaços. Na verdade, assim, veio, né, na direção do hospital veio esse desafio assim que caiu no meu colo, né? Por um lado, né, de confiança das pessoas que já me conheciam, mas por outro lado, né, de colocar esse desafio. E eu sempre gostei de desafios, né? Então, assim, foi também ocupando outros espaços, né, também em Santa Catarina, a primeira mulher presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado, né, com muitas dificuldades e desafios que a gente também enfrentou aí, mas acho que ir ocupando espaço. Eu sempre vejo assim,
cada oportunidade que surge a gente precisa ocupar. Abraçar, ocupar esse espaço, abraçar. Vem as dificuldades, vem desafios, tem momentos que a gente chora, né? Mas vamos buscar, né? Às vezes eu digo, não sei, mas vou buscar quem sabe, e a gente vai construindo e vai enfrentando, né? E aí também comemorando e celebrando as conquistas, que aí que está o sabor maior, né? Então, com certeza, quando a gente vê que é possível. Então, eu quero parabenizar também a todas as mulheres, né? A gente sabe que temos grandes líderes, mas também muitas mulheres que no dia a dia, né, lá no seu trabalho, né, na sua família, né, são mulheres anônimas, mas a gente às vezes se envergonha perto delas, né, pelo papel, pela garra, pela fé, pelo compromisso, né, às vezes, né, que elas nos dão. Então, vamos acreditar, né, em nós, em cada uma, e vamos, né, prosseguir sempre de cabeça erguida, ocupando os espaços, né, as oportunidades que a vida nos dá, e enfrentando os desafios e acreditando que é possível. Com certeza. Agora eu lembrei da última que a gente fez com a Yara, que o medo não pode bloquear a gente. É isso aí. O medo de enfrentar o desafio não pode bloquear. Vamos aceitar os desafios. Esse é o recado, esse é o recado. Cristine Maraga, obrigado também pela presença. Isso aí, gente. Estou por aqui, né? Até a próxima. Sexta-feira que vem a gente volta com mais uma convidada aqui, mulher, pra gente falar, né? É isso aí. Contar mais uma história, e você nos acompanhe também, né, em outros canais, né, Moreira? Deezer e Spotify, você pode ouvir aí no seu carro, você pode ouvir no seu trabalho, enfim, pode acompanhar outros episódios também aqui do nosso podcast. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.